informação aqui. Só Deus na minha vida também, né? Não fiz curso de cinematografia, estar aqui lidando com tanto quanto é câmera na vida. Mas vamos lá, já reiniciamos aqui, segunda aula nossa, ou segunda parte, melhor dizendo, da aula nossa, né? Falando sobre expressão idiomática. Só porque eu falei mal dele aqui, ele está vindo. Então a gente vai dar continuidade a essa questão, tá? A expressão idiomática, então, só faz sentido na própria língua que foi escrita, né? Saudade, olha, como que a gente descreve saudade? Como que fala sobre saudade, né? Então, só para a gente entender como é difícil mesmo, né? Quando se fala do abstrato no Antigo Testamento, para a gente estar traduzindo e compreendendo. É por isso que nós precisamos entender bem essas expressões para que a gente possa compreender, tá, o texto, né? E a gente viu que não é só o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, né? Jesus dizendo lá, e muitos símbolos, inclusive, né? Não só as expressões idiomáticas, mas os símbolos também, a gente percebe que é uma causa de muita dificuldade de se entender a Bíblia. Não se tem dificuldade a pessoa que ela não considera isso, ela lê lá e acha que é aquilo e reproduz. Mas quem estuda vai percebendo que, opa, calma aí, não é tão simples assim, né? Aí qual que é a vantagem de estudar a Bíblia? É que você de fato vai se aproximando mais, né, do que dos originais, mais do que os outros que não estudam. Então quem não estuda, lê superficialmente, acha que está tudo certo, mas nós que entendemos que é necessário estudar, aí a gente vai percebendo, opa, vou pegar aqui um exemplo, eu peguei esse exemplo aqui que eu entendo que é bem recorrente, né, no nosso meio, principalmente no nosso meio pentecostal, tá? Tirando o Gerson, nós somos pentecostais, brincadeira, viu, Gerson? Mas tu tá aí numa denominação que ela é mais histórica, né, por assim dizer. Mas, assim, a gente que ouve bastante aí essas expressões, a gente vai perceber que muitas vezes estão equivocadamente afirmando aquilo que a Bíblia não afirma. Eu peguei o texto de Mateus, capítulo 3, versículos de número 10 ao 12, vamos fazer uma comparação de textos aqui, né? Esse é o exercício, melhor dizendo, da hermenêutica, né? A gente compara os textos, lê aqui, se tem texto semelhante, ou desculpa, correlato que a gente fala, né? Textos que... Irmão, eu já falei para vocês que os evangelhos a gente tem um método de interpretação, né? Falei isso para vocês, não? Vocês podem confirmar? Não. Não? Então tá, então vamos lá. Não. Fica a dica, anotem aí que eu acho que isso é muito importante. Eu não falei ainda porque eu ia falar mais para frente. Não posso deixar de falar isso, não. Os evangelhos, nós temos os 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 3 nós chamamos de sinóticos. Sinóticos, sim. Sinóticos quer dizer sob o mesmo olhar. Sim, mesmo, ótico, olhar. Então, sob o mesmo olhar ou semelhantes. Essa é a ideia da palavra sinótico. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm textos que são semelhantes. Tá certo? Muitas vezes você lê Marcos, tem o mesmo texto em Lucas e tem em Mateus. Você lê Mateus, muitas vezes tem o mesmo texto lá em Lucas e tem em Marcos e assim por diante. Os 3, eles têm suas semelhanças, né? Só João que não. João é bem diferentão, é distinto dos outros 3, tá? Mas qual é a regra? Se eu leio Mateus, eu preciso procurar lá em Marcos e lá em Lucas se tem aquele texto. Por quê? Porque eles vão, né, ou seja, os outros 2 evangelhos vão ter informação que aquele primeiro não tem, tá? Então, cada um, ele traz um relato, como a gente disse na semana passada, né? Relato segundo as suas óticas, tá? Não é um que está errado e está certo, como nós vimos lá no caso do cego de Jericó. Todos estavam enxergando direitinho, né? Os que estavam relatando. Mas cada um abordou, decidiu, né? Pontuar aquilo ou não. Então, o que um omite, por assim dizer, o outro vai lá e acrescenta, tá? Então, a gente precisa entender essa regra básica ao ler os evangelhos. Eu estou falando de uma regra para os evangelhos, então é essa aí. No capítulo 10 de Mateus, no capítulo 3 de Mateus, verso 10 ao verso número 12, aqui está escrito o seguinte. Deixa eu ler com vocês aqui, né, para ficar melhor, porque se eu pegar da memória aqui, do jeito que eu estou hoje, não é só a memória, eu estou todo atrapalhado, então deixa eu pegar aqui
no texto mesmo. E também agora está posto machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz fruto, cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Vamos no texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo número 3. Então eu estou lendo a mesma passagem, tá? É a mesma ocasião histórica aqui de Mateus 3. Então Lucas, capítulo de número 3, verso 16 e o verso de número 17. Lucas 3, 16 e 17. Então prestem muita atenção aqui na leitura. Respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Tudo bem. Vamos para Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 7 e versículos de número 8. Marcos 1, 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias, e eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Vamos para o texto de João, capítulo número 1. Vamos lá, olha, esse texto também tem João, hein? Então, não tem os três não, isso aqui ainda João lá registra também. Marcos capítulo 1, verso 7, João capítulo de número 1, verso 32 e 33. João 1, 32, 33. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ponto. Então, olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos número 15 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos número 15 e 16. Diz assim na versão que eu tenho aqui. 15 e 16 do capítulo de Atos. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ponto. Qual que é a questão que eu quero abordar aqui? Nossa, eu tenho 3 minutos para trazer essa explicação para vocês. Se não der, não tem problema, a gente completa depois, tá? Mas muitos, eu ouço dizer que batizar com o Espírito Santo e com fogo refere-se à ação do Espírito Santo sobre a vida do cristão, revestindo-o de poder, né? Porque eles consideram que o fogo é o revestimento de poder. Por que muitos, principalmente pentecostal, a hermenêutica pentecostal, ou não é a hermenêutica pentecostal, irmãos, tá? São pessoas equivocadas, né? Muitas vezes no meio pentecostal principalmente, que vão referir esses dois textos, os dois primeiros aqui, ó, né? Que é o Mateus 3 e o Lucas 3, tá? Se vocês não perceberam, não observaram, depois recorram ao texto, mas eu já vou falar aqui para vocês. O Mateus e o Lucas, o texto é o seguinte, vai dizer, João dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o texto seguinte é: ele tem na sua mão a pá, limpará a sua eira, separará o trigo, né, e a palha queimará com fogo. O Marcos e o João, eles só têm o texto assim, ó: ele vos batizará com o Espírito Santo. E acaba o texto. Tanto o João quanto o Marcos. Né? Então, é essa observação que a gente tem que fazer. Então, quando os dois, Mateus e Lucas, falam que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo,
O termo batismo aqui é imergir mesmo, tá? É imergir. Então, baptizo, né? Imersão. Nesse contexto, tem essa ideia de que vai mergulhá-los. Então, a gente tem que considerar, inclusive, que João estava falando para dois públicos. Aqueles que vinham até ele com o desejo de se arrependerem, aceitando a mensagem que ele estava falando que o Messias viria, e aqueles que vinham como curiosos ou como hipócritas, que ele também tinha uma palavra dura, tá? Então, aqui nesse texto de Mateus e de Lucas, a mensagem de João, ela está para os dois públicos, né? Dizendo, olha, vocês que creem em Jesus, ele batizará vocês com o Espírito Santo, mergulhará vocês com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo mergulhará em vocês, tá? Para esse outro público que estava lá no mesmo cenário, diz, vocês hipócritas, vocês que justificam, vocês religiosos, ele batizará ou mergulhará vocês no fogo, tá? Que fogo é esse? Do juízo, porque ele tem na sua mão a pá, vai limpar o trigo na sua eira, e a palha vai queimar com fogo que nunca se extingue. Então, nesses dois textos de Mateus e de Lucas, o fogo aqui representa a ação do juízo de Deus. Falando, mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não foi visto línguas repartidas como que de fogo, que ali foi o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo vindo sobre a vida dos discípulos? Sim, Atos 2 é uma coisa. O fogo lá em Atos 2 representa uma outra coisa. Esse é o ponto que eu quero frisar com vocês. Cuidado com os símbolos, porque um símbolo na Bíblia não representa a mesma coisa em toda a Bíblia. Tem que analisar o contexto, irmãos. Tá? Nós temos, por exemplo, vou voltar aqui, né? Nós temos, por exemplo, o símbolo da serpente. O que a serpente simboliza na Bíblia? Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, lá em Apocalipse capítulo 12. Mas a minha pergunta é, em todos os lugares que aparece a palavra serpente ou a figura serpente, refere-se à personificação de Satanás? Não. Porque a gente vê, inclusive, lá em João capítulo 3, Jesus dizendo, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhar para ele seja salvo. Assim como Moisés levantou a serpente. Que serpente era essa? Aquela lá do Antigo Testamento, aquela serpente de bronze que foi levantada, né? E todo mundo que foi picado pelas serpentes no deserto, olhando para aquela serpente, foram curados por Deus. Então aquela serpente lá no Antigo Testamento, em Moisés, representava Cristo. O próprio Cristo pega essa figura histórica para se referir a ele em João capítulo 3. Parece estranho para nós. Por quê? Para gravar na nossa mente que serpente representa Satanás. E representa mesmo. Mas não em toda a Bíblia, não em todos os textos. Fogo, para nós, pentecostal principalmente, ação purificadora e virtude e poder do Espírito Santo. Está certo, não está errado, mas em todos os textos não. Nesses daqui que a gente leu, também não. Então, olha só o que o João, o Marcos e o João, eles falam. Que Jesus batizaria com o Espírito Santo, ponto. Não tem com fogo, porque não tem o versículo seguinte, que ele tem na sua mão a pá, vai limpar a sua eira e vai separar os dois públicos, né? O trigo e o joio, por assim dizer. Quando lá em Atos eu li também, né, dizendo lá que eles lembraram, o Pedro lembrou das palavras lá de João Batista, porque aquele público lá que ele estava se explicando, que foi explicar para a igreja, eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. E ele lembrou da palavra de João, mas ele não fala o texto como Mateus fala, nem como Lucas fala, porque ele não está se referindo ao juízo, e sim à ação do Espírito Santo sobre a vida dos cristãos, dos discípulos, dos salvos, os que estavam recebendo a mensagem. O que eu quero frisar aqui é o seguinte, irmãos, cuidado com os símbolos. Eles têm que ser interpretados dentro do contexto que eles estão inseridos. Eu vou trazer outros símbolos para vocês. A gente vai discutir outros símbolos, o que eles significam de fato, tá? Vocês têm uma pergunta aí? Pra gente... minutinhos aqui ainda. Então, Não. tá bom, então. Nós vamos fazer o seguinte. Não. Tudo bem. Nós vamos fazer... The recording has stopped. Que é língua estranha para todo lado, né? Deixa eu só... Pelo menos...